Batch é a execução em série de jobs em um programa de computador, sem intervenção manual. Ou seja, executa uma série de programas em série num batch de entradas, ao invés de uma única entrada. O termo processamento batch origina da classificação de métodos de produção batch, produção de múltiplos itens de uma única vez, uma fase por vez. Processamento em batch é datado da década de 50. Os programas eram todos escritos em cartões perfurados e os computadores da época não eram capazes de rodar múltiplos programas na memória. Então, enquanto eles poderiam processar em múltiplos estágios, uma única máquina sem reescrever o programa. Para que cada estágio para ser carregado na memória, passando por todo o batch até ser o próximo a ser carregado ou executado. O que é o batch? O batch em si é um processamento em lote de tarefas enfileiradas, ou seja, se uma tarefa não termina, a próxima não inicia. O batch contava com cartões perfurados inseridos em lotes, que foram posteriormente substituídos por fitas magnéticas. O processo consiste na introdução de arquivos na máquina que os enfileira para alocar na memória, preparando assim o processamento da máquina e o processamento dos dispositivos de entrada e saída, diminuindo assim o tempo de setup. Logo após, os mesmos são enfileirados para ser processados, onde aguardam por sua vez de serem processados para depois terem seus resultados. O enfileiramento dos processos eram ordenados com dois parâmetros: FIFO, onde o primeiro processo a ser inserido na fila era o primeiro a ser processado, e long short, onde os processos menores passam na frente de processos maiores, o que pode ocasionar problemas, como starvation, onde processos pequenos ficam ganhando prioridade e os processos maiores nunca serão processados e acabam sendo mortos na fila, morrendo de fome. Uma solução é implementar uma estratégia onde os processos vão ganhando prioridade de acordo com o tempo na fila. Quando muitos processos entram de uma única vez no dispositivo de entrada, pode ocorrer do mesmo ficar sobrecarregado. Para contornar tal problema, foi introduzida a técnica do spool, onde os processos são enfileirados no disco da máquina, desafogando o dispositivo de entrada. O processamento ocorre da seguinte maneira: o dispositivo de entrada armazena as entradas no buffer, o spooling pega os arquivos no buffer e os entregam para o sistema operacional, que os organizam no disco, ordenando jobs e dados. A CPU, com a ajuda do loader, carrega os arquivos e, se necessário, executa uma chamada no SO para carregar os dados do job. E depois de processados, o processador chama o SO de novo para receber os arquivos tratados e armazenar no disco na zona de impress, onde o spool out pega estes dados e armazena no buffer, até que a impressora fique ociosa e possa imprimi-los. A central de dados possui hardware próprio e em seu princípio trabalhava junto com mainframes, executando tarefas batch. Os mainframes gastavam muito tempo lendo cartões, por isso a central de dados acelera o processo e reduz risco de perda de dados. A central de dados possui os programas armazenados e os passam para a máquina em uma fita e armazenam os resultados em si.